o Yom Kippur deve ser celebrado por um não-judeu? Shalom, eu sou Marcelo Sampaio Morê. Morê é professor em hebraico, eu sou professor de hebraico, hebraísta, e quero nesse vídeo esclarecer essa questão sobre o Yom Kippur. Yom Kippur, que é uma festa bíblica, e todas as vezes que nós chegamos nesse período, setembro, outubro, surgem essas questões sobre o Yom Kippur. Devo celebrar? Não devo celebrar? Eu não sou judeu, eu celebro, eu não celebro. Se eu celebrar, eu vou estar invalidando a obra de Yeshua, de Jesus, e se eu não celebrar também, eu vou estar deixando de cumprir o que está na palavra de Deus. Então, é muito importante que nós possamos analisar, pensar, refletir, sempre com base na palavra de Deus, sempre que com base com o que está aqui. Nós precisamos ver o que está na palavra de Deus e analisar o que está na palavra de Deus para podermos chegar a uma conclusão. Nós não podemos simplesmente esquecer o que está escrito na palavra de Deus e decidimos seguir outro caminho. Então, onde começa? O que é o Yom Kippur? A palavra Yom Kippur, Yom significa dia, Kippur vem a ser expiação. Então, lá no Sefer Vaikra, que é o livro de Levítico 23, do verso 27 ao verso 31, vai dizer assim: Ar be'asor lahodesh Rashi Hazeh Yom HaKippurim Hu Mikra Kodesh Irie Lachem Ve'in Nitem Et Nafishoter Irem Verike Ravitem Ishe La Adonai. Mas aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação, que está aqui traduzido Kippurim, que é o Kippur. Tereis santa convocação e afligireis as vossas almas e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Então, aqui é o verso onde se fala sobre o Kippur, onde se fala sobre essa festa. Lembrando que a Bíblia fala sobre pelo menos 7 festas que são chamadas festas litúrgicas, que são as festas que contêm na Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia. Existem outras 2 festas que não estão na Torá, mas que são celebradas também, que é a festa de Purim e a festa de Hanukkah, que Purim está no livro de Esther e Hanukkah está no livro dos Macabeus, mas também é citado nos evangelhos, no Novo Testamento. Então, Kippur, a palavra Kippur vem da raiz kapar, mas tanto Kippur como kapar se escrevem com as mesmas letras, o kaf, né, o pei e o resh. Essas 3 letras formam a palavra Kippur e também a palavra kapar. Se você perceber, a diferença de Kippur e kapar são as vogais. E o que é que significa a raiz da palavra Kippur? Significa cobrir, fazer expiação, fazer reconciliação, pacificar, expiar o pecado, ser coberto. Então, o objetivo do Kippur é a purificação. Você vê lá no Vaikra, no Levítico 16, do verso 29 ao 31, você vai ver que o objetivo do Kippur era a purificação do tabernáculo, purificar as faltas, os pecados do Cohen Gadol, do Cohen, do sacerdote e da sua família, e purificar toda a comunidade, Então, como era feito? Primeiro entendendo o que é o Kippur, para depois nós fazermos o paralelo com os nossos dias.
era feito o ato chamado semirá, que era a imposição das mãos sobre 2 animais, sobre 2 bodes. 2 bodes eram apresentados no tabernáculo, no Mishkan, e o primeiro recebia o nome de Azazel, e o segundo era o bode do sacrifício. Azazel significa ir embora, deixar ir. Esse bode, as mãos do sacerdote eram colocadas sobre ele e era descarregado sobre ele, espiritualmente falando, os pecados de todo o povo, inclusive do sacerdote. E esse bode, ele era solto no deserto. E o segundo bode, esse primeiro bode chamado Azazel, e o segundo bode era o bode que era sacrificado no altar de holocausto. Então, era o segundo bode. Como que eles definiam qual era o primeiro, qual era o Azazel e qual era o segundo? Era feito um sorteio com Urim e Tumim, era sorteado, né, e era feito ali a escolha para que fosse definido quais seriam os bodes. Bom, o Sefer Vaikra 16:34, que diz: Verraita zot lahem lehukat olam, que diz: e isto será para vós estatuto olam, para sempre ou perpétuo. Então, nós temos aqui um grande problema para quem entende que o Yom Kippur não deve ser celebrado. Por quê? Porque nós temos aqui um texto que está dizendo que esse preceito, né, que essa Hukat deve ser cumprida, que essa ordenança deve ser cumprida olam, para sempre. A palavra olam significa para sempre, ou eternamente. Não deveria cessar o cumprimento dessa mitzvah, desse mandamento. E algumas pessoas vão dizer, não deve se fazer. Mas está escrito, não, mas olha, de Gênesis a Malaquias não vale mais. Agora o que vale é apenas de Mateus a Apocalipse. Se você crê dessa forma, você vai ter muita dificuldade em caminhar com Deus e entender a palavra de Deus. Até aqueles que advogam não celebrar o Yom Kippur, mas eles se utilizam do Primeiro Testamento nas suas pregações, nas suas liturgias, se utilizam do Primeiro Testamento. Então, nós não podemos pensar do Primeiro Testamento aquilo que nos agrada, aquilo que a gente acha que deve fazer, e simplesmente desprezar o que o Senhor está dizendo, que é lehukat olam, que é um preceito eterno, que é um preceito olam para sempre. Então, como que nós vamos enfrentar esse texto para que ele não deixe de ser cumprido e nós também não venhamos afrontar o que Yeshua, o Messias, Yeshua HaMashiach, ele fez na cruz do Calvário e ele fez como Messias. Como que nós podemos enfrentar esse texto? Nós não podemos simplesmente desprezar, nós não podemos simplesmente ignorar o fato do texto estar dizendo que é um rukat, que é um preceito olam para sempre. Nós não podemos desprezar isso. Então, nós precisamos enfrentar. E qual é a primeira coisa que nós temos que entender? Que os bodes, os 2 bodes, eles representam, né, Yeshua, primeiro bode que é levado ao deserto e é tentado no deserto. Ali no deserto, aquele Yeshua, quando ele é levado pelo Espírito ao deserto, naquele momento, ele carrega os pecados da humanidade. Naquele momento, ele está levando os pecados da humanidade e ele vence ali, né, o Hassatã, que o desafia em 3 proposituras. Desafia ele a estar pecando, e ele vence no deserto. O segundo bode
é o bode que seria sacrificado no Mizbar HaVeroshev, no altar de holocausto, e é Yeshua sacrificado na cruz do Calvário, onde o seu sangue todo é derramado. Então, nós temos aí, primeiro, a representação concreta daquilo que aconteceu no Primeiro Testamento. E eu respeito se você não crê dessa forma. Mas aí, muitos vão já argumentar, mas, Marcelo, o que é que está escrito lá em Hebreus? Em Hebreus, capítulo 9 e o capítulo 10, vão abordar, por exemplo, o capítulo 9, do verso 1 ao 23, vai dizer que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, veja, as pessoas que advogam que o Yom Kippur é só para os judeus celebrarem, os judeus que não creem em Yeshua como Mashiach terão muita dificuldade de celebrar. Por quê? Porque não há como eles derramarem sangue, não há como eles oferecerem um sacrifício ao Senhor. Por quê? Porque não há templo, porque o sacrifício deveria ser apresentado no templo, deveria ser apresentado no Beit Hamikdash, na Casa Santa, ou no Mishkan, no tabernáculo, deveria ser apresentado no templo. Então, não há como derramar sangue, mas nós que cremos em Yeshua, nós já temos o sangue do Cordeiro vivo que desceu dos céus, derramado na cruz do Calvário. Né? No capítulo 9 de Hebreus, verso 23, diz que há um tabernáculo espiritual, o qual Yeshua adentra para remir os pecados. É claro que ele entrou uma vez em definitivo, mas espiritualmente nós temos que fazer essa purificação constantemente. Né? No capítulo 10, do verso 1 ao verso 4, fala da ineficácia. Vamos supor, então, que os judeus eles tivessem ali o templo para sacrificar, e essa aula aqui, esse vídeo, não é para explicar sobre o templo, mas só abrindo um parênteses, por que os judeus não têm o templo? Porque o templo tem um local específico para ser construído. E esse local específico está sob o domínio dos árabes. Então, eles não podem construir o templo. Mas vamos supor que eles pudessem. O que é que Hebreus, no capítulo de número 10, do verso 1 ao verso 4, fala? Fala sobre a ineficácia dos sacrifícios dos animais. E que Yeshua, como Mashiach, veio para dar significado ao sacrifício. No capítulo 10 de Hebreus, do verso 15 ao 17, eu não estou lendo todos os textos, para que esse vídeo não fique muito longo, já vai ficar um pouco longo, mas eu estou citando para que você possa observar aí na sua Bíblia. No capítulo 10, do verso 15 ao 17, fala da promessa que a Torá faz, que o Eterno quer realmente que a Torá seja assentada em nosso coração. Né? Então, isso é importante nós observarmos. No capítulo 10, no verso 21 ao 30, fala sobre a questão de nós nos aproximarmos ao lugar sagrado. Então, como é que nós resolvemos a questão de ser um estatuto perpétuo e o sacrifício de Yeshua como o Mashiach? Primeiro, nós precisamos entender que o próprio apóstolo dos gentios, Shaul Hashila, o Paulo, conhecido como Paulo, seu nome original é Shaul, ele escreve em Colossenses 2, 16 e 17. Por isso, não permita que ninguém vos julgueis em relação ao que comem e que bebem, ou com relação a um festival judaico, ao Rosh Chodesh, ou ao Shabat. Ou seja, Rosh Chodesh é cabeça do mês, é o início do mês, é a festa do início do mês, que se celebra do início de mês. Estas são sombras do que virá, o corpo, porém, é do Messias.
Então, é importante que ele deixa claro que ninguém vos julgueis por você celebrar a festa. Ou seja, ele está pressupondo a celebração. E ele já está defendendo aqueles que celebram que não devem ser julgados. Então, nós temos um problema aqui no Vaikra, no Levítico 16:34. Verrai tazot lahem lehukat olam. E isso é um estatuto para sempre, olam para sempre. Então, nós temos que enfrentar isso. O significado dos dois sacrifícios nós temos em Yeshua. Yeshua, que foi levado ao deserto, com o corpo ali totalmente entregue e purificado pelo jejum, que nós vamos ver isso daqui, e o bode que é sacrificado, que é quando ele é sacrificado no Calvário. Nós temos o sangue para celebrarmos. Nós que cremos em Yeshua como Mashiach, nós temos o sangue do Messias que nos purifica de todo pecado, como diz a Escritura. Nós somos o tabernáculo, nós somos o templo. Veja, o judeu não tem o templo onde se deve celebrar a festa. Ele não tem o templo. Ele não tem como purificar o templo, porque ele não tem o templo. E nós somos o templo a ser purificado. E o próprio Shaul disse isso, 1 Coríntios 16:19. Ou não sabeis vós que sois o templo do Ruach HaKodesh, que habita em vocês, e que vocês receberam da parte de Deus? É a pergunta que ele faz, uma pergunta retórica. Ou seja, dizendo a eles que eles são o templo. Mas como que fica hoje, Marcelo? Sendo que nós pecamos todos os dias, e eu não preciso me arrepender todo dia, então, será que eu tenho que esperar o ano todo para que em um dia eu possa fazer o arrependimento? É claro que não. A todo momento você deve se consertar com Deus. A todo momento você deve pedir perdão, se confessar ao Senhor, purificar as suas vestes. Mas é claro que veja que o propósito do Yom Kippur é purificar o templo. Nós somos o templo. Tanto que a Bíblia diz que o Eterno não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, nós somos o templo. Nós somos o cumprimento daquilo que foi sombra, né? Então, veja que esse propósito de purificar o templo, né, do pecado, e escrever o nome no livro da vida. Porque a Bíblia diz, né, às vezes alguém vai pensar assim, Marcelo, mas espera aí, mas se eu me converti, o meu nome foi escrito no livro da vida e acabou. Mesmo que eu peque, meu nome continua escrito no livro da vida. Mas não é isso que a Bíblia diz, né? No Sefer Shemot, no livro do Êxodo, capítulo 32, verso 33, diz, riscarei do meu livro todos que pecarem contra mim. Essa foi uma resposta de Deus a Moshe que intercedia pelo povo. Olha, risca o meu nome, não risca o nome do povo. E Deus respondeu dessa forma: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Então, o que é que nós entendemos? Que o Senhor, sim, quando nós pecamos, ele risca o nosso nome, mas o nome ele é reescrito através do arrependimento. Então, por que participar do Yom Kippur, se eu posso me redimir diariamente? Porque existem pecados que você se acostuma. Existem pecados que você não faz reflexão sobre eles, que você não tira um dia, espera aí, será que tem pensamento? Será que tem palavras? Será que tem atitude? Será que tem um comportamento meu que precisa passar por uma reflexão e uma confissão? Veja o que Paulo falou em 1 Coríntios 12:1. Eu os exorto, portanto, irmãos, tendo em vista as misericórdias de Deus, para que se ofereçam em sacrifício vivo e separado para com Deus. Marcelo, mas esse negócio de Yom Kippur é só para os judeus, só. Não,
não existe mais, com relação à revelação de Deus, judeus e gentios. Veja que Paulo escreveu na carta aos Romanos, ele escreveu no capítulo 11, verso 7, entretanto, se alguns ramos foram quebrados, e você, oliveira brava, foi enxertado entre eles, e se tornando coparticipante da rica raiz da oliveira. Então, não existe mais a questão do judeu e do gentio. Ah, isso é só do judeu. Se nós fomos enxertados na oliveira, se nós formos enxertados na raiz da oliveira, nós nos tornamos um só povo. Nós não somos o povo substituto ao povo de Israel. Deus não rejeitou Israel, mas o desejo do Eterno é que sejamos um só povo, unidos pela palavra de Deus. Então, na minha opinião, o jejum do Yom Kippur não invalida em nada a obra salvífica de Yeshua HaMashiach, não invalida em nada o sacrifício de Yeshua, não é judaizar de maneira nenhuma, porque nós estamos fazendo algo que os judeus que não creem em Yeshua, eles não podem fazer. Por quê? Porque eles não têm o sacrifício, eles não têm o templo. Inclusive, você verá nesses dias que o que judeus ortodoxos fazem, que é acaparar, que é pegar uma galinha, que é cortar, derramar o sangue da galinha, girar a galinha sobre a cabeça. Isso é feito por judeus para ser uma forma de ter o sacrifício, para ser uma forma, tipo assim, uma maneira de ter o sacrifício. Não é no templo, mas é uma maneira de ter o sacrifício. E nós que temos Yeshua como sacrifício perfeito, o sangue que é derramado, porque a Bíblia diz, sem derramamento de sangue não há purificação de pecados. Nós temos o templo, que a Bíblia diz que nós somos o templo. Então, se o objetivo do Yom Kippur é purificar o templo e manter o nome escrito, ou reescrever, ou escrever o nome no livro da vida, nós estamos exatamente alinhados com aquilo que a palavra de Deus diz. Então, eu quero desejar a você, em hebraico primeiramente, e depois traduzido, Tikatvu Shimcha Besefer Haim, seja o seu nome escrito no livro da vida. Eu espero que esse conteúdo possa ter ajudado você a compreender a importância de podermos celebrar o Yom Kippur, tá bom? Shalom, shalom, que o Eterno seja com você.